Aqui eu gostaria de tratar com você, nesse momento, nesse encontro, essa questão do sofrimento. Então vamos investigar aqui juntos, vamos estudar um pouco isso. Aqui a pergunta é como se livrar do sofrimento. Mas antes de tudo, vamos ver, primeiro, o que é que entendemos por sofrimento. Me refiro a esse sofrimento humano. O que envolve essa questão do sofrimento psíquico. Isso porque boa parte do sofrimento presente no ser humano não é só de ordem física. Não apenas fisicamente o ser humano sofre, mas em geral, sobretudo, o sofrimento nos atinge internamente, em nossa mente e em nosso coração. Assim como seres humanos, nós estamos vivendo uma vida por 40, 60, 70 anos em sofrimento. Um olhar direto para aquilo que se passa conosco é algo que irá nos mostrar que o nosso modo de aproximação da vida, daquilo que acontece a cada um de nós, está sendo um modo equivocado de lidarmos com tudo isso. É assim que nós temos nos situado na vida. E em razão disso, estamos sofrendo. E por que isso ocorre? Porque a forma de aproximação que temos é a partir de uma visão particular de mundo. Essa particular visão é a visão particular do eu. A pessoa que nós somos, a pessoa que acreditamos ser, no contexto da relação com o outro, como acreditamos que ele é. No contexto da relação com as experiências do momento, como elas acontecem. A partir de uma perspectiva particular, centrada em uma visão isolacionista, de separação, de divisão. Tudo isso está favorecendo e vem favorecendo a nossa condição de uma relação com o momento presente de uma forma inadequada. Assim, o nosso contato com a experiência do instante, do momento, contato com a vida, com pessoas, com nós mesmos, com situações que surgem, algumas desagradáveis, algumas ruins, situações inesperadas, como complicações que surgem, acidentes que acontecem. Tudo isso representa para cada um de nós, dentro de uma visão equivocada, inadequada, da parte da nossa mente, uma interpretação do momento que não se ajusta aos nossos interesses. Assim nós temos a presença desse sofrimento. Quando nós formulamos a pergunta como se livrar do sofrimento, a ideia por detrás dessa pergunta não consiste no interesse real de investigar a natureza do sofrimento, mas de simplesmente pararmos de sofrer, para sempre desfrutarmos de toda fonte de prazer, de tal forma que esse prazer
se mantenha constante e que nunca mude para algum tipo de desconforto, de conflito, de desordem, confusão, problema ou sofrimento. Assim, o nosso modo de aproximação da vida é equivocado. E por que é que isso mantém a continuidade dessa forma? A resposta para isso é porque nós não temos um real interesse de investigar a natureza, a raiz, a estrutura, o fundamento do sofrimento. Em que se fundamenta o sofrimento? Qual é a raiz do sofrimento? Por que ele está aqui? Tudo o que quero, na verdade, é me livrar do sofrimento. Eu não posso ter uma compreensão de um dado problema sem me aproximar dele. E eu não posso jamais ter a solução de um problema sem ter a compreensão do que ele representa. Portanto, é na verdade isso que nos falta. Nós queremos nos livrar de um problema sem investigar a natureza, a estrutura, a raiz, o fundamento desse problema. O sofrimento humano é algo que está conosco há milênios. Nossos pais já sofreram, nossos avós também, nossos bisavós também. Quando temos filhos, percebemos que eles também sofrem. E se temos netos, sabemos que eles também passam por situações difíceis, de dor, conflito, contradição, problema e sofrimento. Portanto, estamos diante de algo comum a todos, mas que nenhum de nós se aproxima para estudar isso, para compreender isso. Estudar e compreender o problema é ter uma solução para ele. O termo problema, a palavra problema, significa algo não resolvido. Todos nós sabemos disso. O sofrimento é algo presente porque é um problema. Se não há uma solução para o problema, o sofrimento persiste. Ele mantém sua continuidade. Haverá uma qualidade de vida livre do sofrimento? Isso requer uma vida livre de problemas. No entanto, uma vida livre de problemas requer uma mente livre de conflitos, de desordem e confusão. É aqui que nós encontramos a causa, o motivo, a razão, a raiz dos problemas. E, portanto, a base para o sofrimento. O que será uma vida livre de sofrimento? Uma vida livre de sofrimento é uma vida real. Existe algo que temos dito aqui para você nesses encontros. A vida como nós conhecemos não é a vida real. É a vida carregada de contradições, de dilemas, desordem e confusão. E por que essa não é a vida real? Por que podemos garantir isso? Porque essa vida, ela está banhada sobre uma coberta de avaliações, comparações, aceitações e rejeições. Essa forma peculiar da vida acontecer
ou parecer acontecer. É algo que o pensamento está moldando. É por isso que não estamos diante da vida real. Nós estamos diante da vida que a coberta, o cobertor, a cobertura é a interpretação, a avaliação, o julgamento, esta aceitação ou rejeição daquilo que ocorre, daquilo que acontece, tendo por princípio o pensamento. O seu contato com a vida não é o contato com a realidade do que ela é. É o contato que o pensamento faz com o momento presente. Esse contato do pensamento com o momento presente é o contato da comparação, da avaliação, do julgamento. Então, vamos perceber isso aqui, vamos aprofundar isso aqui. Vamos deixar isso claro para cada um de nós. O modo como você representa a experiência da vida é a partir desse particular pensamento que você tem. Então, nós temos a vida como ela é, e temos a ideia sobre a vida. A ideia sobre a vida não é a realidade da vida. É a imagem que o pensamento constrói sobre ela. Assim, quem é esse elemento presente quando o sofrimento está presente? O elemento presente é o elemento pensamento. Esse elemento em você que, ao olhar para o que ocorre, para a vida como acontece, e se põe a rejeitar ou a se apegar, que vive dentro de um movimento interno de aceitação ou rejeição. Esse elemento presente é o pensamento. Quando o pensamento assume esse espaço, ele assume essa história. Ele assume essa condição. Assim, a busca por mais, em razão do prazer, ou o desejo de escapar ou fugir em razão da dor, sustenta um elemento presente que abaliza uma identidade na experiência. Esse elemento é o pensamento. E essa identidade é o eu. Então, notem que coisa importante estamos vendo aqui. O seu sofrimento, ele é particular. Porque o seu contato com a vida, ela está sendo particularizada a partir do pensamento, nesse gostar ou não gostar, nesse aceitar ou rejeitar. Esta é a condição psicológica em que a mente se situa nessa experiência da vida. Essa mente é a condição interna, presente em cada um de nós. Quando você tem perguntas do tipo como se livrar do medo, o medo é uma forma de sofrimento. Como se livrar do sofrimento? Como se livrar da ansiedade? Tudo isso faz parte dessa estrutura, que é a estrutura do eu. Essa estrutura do eu, como está sendo colocado aqui para você, em diversos vídeos aqui no canal, é algo que tem por princípio exatamente o pensamento. O nosso contato com a vida a partir daquilo que nós conhecemos é o pensamento. Haverá uma outra forma de contato com a vida? Não a partir do que nós conhecemos?
a partir do que nós conhecemos, é a partir do pensamento, mas sim a partir do desconhecido. Observem que o medo presente em nós é um elemento que se sustenta em nós em razão da presença do pensamento. O sentido do eu, ele quer se preservar da dor. Ele quer se preservar do sofrimento. Ele vive numa constante busca por preenchimento de prazer e de tentativa de escapar ou fugir da dor. Todo esse movimento é o movimento que sustenta a condição do medo. E esse movimento é um movimento do pensamento. Assim, reparem que toda forma de medo, você tem medo de que situações ruins aconteçam a você. Veja, é o pensamento prevendo o futuro. Não existe tal coisa como futuro. O que temos presente aqui é só um pensamento. Ele está imaginando, ele está prevendo, antevendo alguma coisa dentro de sua formulação imaginária. É o pensamento que formula o futuro, idealiza o futuro, ruim e desagradável, para ele mesmo, nesta forma do eu. Isso é o medo. Não há nenhuma forma de sofrimento em você chamada medo, sem a presença do pensamento. O pensamento lhe dá o futuro ruim, negativo, desagradável, temeroso. O pensamento lhe dá o passado ruim, desagradável, de desgosto, de arrependimento, de culpa, de sofrimento. Assim, é sempre o pensamento em nós, a base da nossa vida no conhecido. A vida no conhecido é a vida na premeditação do pensamento, na avaliação do pensamento, no julgamento do pensamento. Portanto, está presente o medo, está presente o sofrimento. Nada disso nós estudamos, nada disso nós investigamos. Não percebemos ainda com clareza que a vida como ela acontece nesse instante, ela é o desconhecido. Nós nunca estamos nesse momento com algo no conhecido. Estamos sempre diante de algo inédito. A vida acontece nesse instante como nunca aconteceu. É apenas o pensamento presente que nos dá a referência daquilo que está aqui, com base no passado. Mas estamos diante de uma ilusão, porque jamais o pensamento consegue fazer uma leitura desse instante, uma vez que o pensamento é algo que vem do passado. O que o pensamento está procurando fazer o tempo inteiro, em cada um de nós, é sustentar uma identidade, que é esse mim, esse eu. O pensamento faz isso em razão da busca da segurança nesse contato com o instante. É só a busca de sua segurança. É só a busca de sua continuidade que faz com que o pensamento sustente esse eu
e se localize a partir desse eu, que é o conhecido, diante desse mistério que é a vida, acontecendo nesse momento. E isso não se ajusta. Quando você se depara com uma pessoa, ela pode ser uma pessoa conhecida, mas esse conhecimento que você tem desta pessoa é algo que vem do passado. Enquanto que, quando você se depara com esta pessoa, ela não é mais a mesma pessoa. Já houve muitas mudanças desde o último encontro. Reparem como é interessante isso aqui. Psicologicamente, nós estamos em constante mudança. Esse movimento psicológico interno presente em cada um de nós está mudando o tempo todo. O estado interno psicológico desse alguém, desse eu, é algo que está mudando a cada instante, a cada momento. Quando você se depara com uma pessoa, o que você tem dela é uma fotografia. Essa fotografia não é ela, é a ideia que o pensamento em você faz sobre quem ela é. Ela está em outro estado, em outro momento. Ela é uma outra pessoa. Mas você a vê a partir do passado. O seu contato com esse instante é novo. Mas você nomeia, classifica, a partir do pensamento, aquilo que encontra, como se de fato estivesse se encontrando com o que conhece. Essa é uma projeção do pensamento. É uma forma como nós avaliamos a vida como ela acontece. A partir desta cortina, desta coberta, desta avaliação, julgamento, comparação. A realidade da vida é que ela está aqui e agora. Como ela acontece pela primeira vez. E tudo que está presente aqui na vida, incluindo lugares, objetos, pessoas, tudo é novo. Mas o seu modo de encarar esse instante a partir do pensamento é através desse véu, dessa interpretação, dessa avaliação, desta imagem que você tem, dessa imagem que você traz. Assim, por que não conseguimos ter uma relação real com o outro? Porque nós nos relacionamos com ele a partir desse passado. Livres do próprio sentido do eu, do ego, desta imagem que eu tenho dele, que eu tenho do outro, que eu tenho da vida, inclusive que eu tenho de mim mesmo, o contato com esse momento é um contato livre do passado. E é exatamente esse passado, o movimento do pensamento, o movimento do conhecido, o movimento que sustenta o sofrimento, assim como sustenta o medo. Não há medo nesse instante, quando o pensamento não está. Não há sofrimento nesse instante, quando o pensamento não está. Observe toda forma de sofrimento em você. Quando você está triste, essa história de tristeza é o pensamento, esse é o passado. Quando você está preocupado, essa preocupação é o pensamento, isso é o passado. Quando você está com raiva de alguém, isso é um pensamento presente, isso é o passado.
A condição psicológica que sustenta o sofrimento, o medo, a preocupação, a tristeza, a angústia, toda forma de conflito, contradição, é algo que sempre parte do pensamento. Do modo como o pensamento representa esse sentir, esse sentimento, essa emoção. Um contato com o momento presente, livre do passado, livre do pensamento, é livre do sofrimento, é livre do medo. É livre da ilusão que esse eu tem, que esse mim carrega sobre o outro, sobre a vida, sobre esse instante, sobre esse momento. Quando você se depara com a sua esposa, você acha que conhece ela. Na realidade, ela é sempre uma outra pessoa. Assim como você também é uma outra pessoa nesse encontro com ela. Mas ela te vê a partir do passado que ela tem de você. E você está olhando para ela a partir do passado que você tem dela. As pessoas que você gosta são apenas pensamentos que representam o prazer, a alegria da presença delas. As pessoas que você não gosta são pensamentos em você que representa o desgosto, o desprazer, o desconforto, a ofensa, mas isso está dentro do seu modelo psíquico, dentro desta mente. Observe que é sempre o seu modelo psicológico de existir como alguém, de se posicionar na vida como alguém, dentro do conhecido, que sustenta esses registros, que estabelece essa psicológica condição, que é a condição de vida do eu. A vida livre do eu, a vida livre do ego, a vida livre do pensamento, é a vida livre do conhecido. Um contato com esse instante sem o pensamento. É um contato nesse instante sem o passado. É um momento sem o conhecido. Assim, o contato com esse instante não é o contato de alguém, é o contato com a vida, da própria vida. É a vida com a vida. Nós fomos educados para crer nesta pessoa que acreditamos ser. E é ela que está nesse contato com o mundo, com o outro, com a vida. Há um princípio aqui de separação. Esse princípio de separação é o princípio do pensamento. Porque é apenas o pensamento que nos fala dessa separação. É apenas a imagem que o pensamento constrói, algo que vem do passado, que nos situa nesse instante, tendo uma relação com esse momento, a partir dessa divisão. Se está presente essa divisão, está presente o sofrimento. Aqui com você estamos vendo a possibilidade de uma vida livre do passado e, portanto, livre do pensamento. Livre do pensamento, livre do passado, é livre desta separação. É o pensamento que sustenta esta divisão entre esse eu e o não eu e o outro, eu e a vida. Seu contato com a verdade do seu ser, que é a verdade da vida como ela acontece, nesse instante, é o contato com ele ou ela, sem o pensamento. Sem o pensamento, você não tem o passado dele ou dela.
Sem o pensamento, o seu contato com o instante é um contato harmonioso, feliz, livre. Portanto, é o contato com o desconhecido, aquilo que revela a presença de uma qualidade de vida realmente livre do sofrimento. Assim, para a pergunta como se livrar do sofrimento, essa aproximação direta do problema nos mostra que esse problema é um problema que está presente em razão da presença do pensamento. Não existe qualquer problema sem a presença desse elemento que é o pensamento, que sustenta essa divisão, que sustenta essa separação, que procura enquadrar a vida nesse instante como ela acontece, nesse mistério que ela representa, como algo dentro de uma avaliação, de uma comparação, de uma aceitação ou rejeição. Eu gosto de você ou não gosto de você, a partir do pensamento. O que é olhar a vida sem o eu, sem o passado, sem o pensamento? O que é se encontrar com ele ou ela sem esse registro, sem essa fotografia de momentos bons e ruins que vivi com ele ou ela? Esses registros são memórias, são lembranças, são pensamentos. Aqui juntos estamos investigando isso com você. Estamos nos aproximando de uma vida livre do eu, livre do ego. Assim, o florescer ou despertar de sua natureza divina, de sua natureza real, de sua natureza essencial. É a ciência da vida como ela acontece. Nesse mistério que ela representa, aqui e agora. Sem alguém presente. Então estamos diante daquilo que é inominável, indescritível, que é a presença do desconhecido. A verdade do seu ser é amor, é paz, é liberdade, é felicidade. Podemos dispensar da vida essa ideia do eu e de todo pensamento a respeito do que a vida é, do que ela representa, de quem eu sou e de quem o outro é. Então temos um contato com esse instante, com tudo que ele representa, mas agora sem passado. É isso que estamos trabalhando aqui com você. O fim para os problemas, o fim para o sofrimento, o fim para o medo. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós cultivamos a dor. Você está sofrendo uma dada situação, mas não vê que é um sofrimento porque há um prazer envolvido nisso. Como nesse prazer você encontra uma importância muito grande, para você a valorização da autoimportância de ser alguém na experiência do prazer lhe cega.